Olá, irmãos, bem-vindos ao nosso estudo do capítulo 13 do livro de Atos. Nesse capítulo nós vamos ver alguns assuntos: Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Nós comentamos no capítulo anterior que a cidade de Antioquia se transformou numa base missionária, numa base de envio de missionários. Elimas, o mágico, vamos falar sobre ele. João Marcos volta a Jerusalém, um problema que houve de relacionamento ali entre os missionários. Depois o testemunho de Paulo em Antioquia. E por fim, Paulo e Barnabé, eles se dedicam mais a propagar o evangelho entre os gentios. Então vamos ver aqui capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, Saulo está sendo mencionado aqui. Nós vimos que depois de ter sido perseguido em Jerusalém, Paulo fugiu para não ser morto, e ele ficou afastado da comunidade por alguns anos, e depois Barnabé vai buscar Paulo e começa a introduzir Paulo novamente na comunidade cristã. E ele é mencionado aqui juntamente com todos esses líderes. Então veja que a igreja está crescendo, não só em número, mas também em sabedoria e em líderes preparados, para disseminar o evangelho, para ensinar, para preparar outros líderes, para gerar outras gerações de líderes na igreja. E no verso 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então havia toda uma estratégia promovida pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, para a disseminação da igreja. Nada era feito ali sem a orientação do Espírito Santo. Eles iam para determinados lugares com orientação do Espírito, e eles selecionavam algumas pessoas dentre os líderes também para uma obra específica. E é o que está acontecendo aqui com Saulo e Barnabé. Estavam sendo separados para focar o seu ministério prioritariamente para os gentios. Enquanto Pedro estava mais voltado para disseminar o evangelho entre os judeus, Saulo e Barnabé estavam voltados mais para os povos pagãos. E aqui surge a figura de um mágico, e no verso 5 diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. A sinagoga, na verdade, era um lugar de estudo, de adoração. E existia toda uma liturgia, que eles cumpriam para poder promover as reuniões nesse lugar. As sinagogas, a figura da sinagoga surgiu no período intertestamentário, que foram aproximadamente 400 anos entre o último escrito lá do Velho Testamento e o surgimento de Jesus. Então, nesse período não surgiram profetas ou grandes revelações de Deus, e foi nesse período então que as sinagogas se tornaram em pontos de encontro dos judeus. E ali eles liam a Torá, eles liam a palavra de Deus, os profetas. Eles tinham um período em que eles proclamavam, a Shema, baseado no capítulo 3 de Deuteronômio, que diz lá que Israel tem um único Deus, somente a esse Deus adorarás. É um trecho ali encontrado em Deuteronômio que eles liam durante as suas reuniões. Havia um tempo de adoração e havia um tempo também de ensino, de compartilhamento das Escrituras. Então, as sinagogas cumpriram um importante papel na manutenção dos princípios deixados por Deus lá no Velho Testamento. Era um ponto de encontro religioso entre os judeus. E Paulo, sempre quando ele ia pregar em alguma cidade, prioritariamente ele levava o evangelho até as sinagogas. Na maioria das vezes eles não aceitavam o evangelho pregado por Paulo, e depois sim ele ia para os gentios, como se fosse uma oportunidade ao povo judeu, já que lá no Velho Testamento eles eram um povo escolhido por Deus,
Paulo entendia que nada mais justo do que eles tivessem a primeira oportunidade de conhecer o Evangelho do Reino, né? Então, ele sempre visitava, num primeiro momento, as sinagogas. E no verso 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, um mágico, né? Falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então esse homem, esse procônsul, né, que é um cargo importante dentro da estrutura hierárquica do Império Romano, ele estava sendo evangelizado por Paulo e Barnabé, mas aí entra, né, esse mágico e tenta subverter, né, todo esse esforço de Paulo e Barnabé no sentido de levar o procônsul, né, Sérgio Paulo, ao Evangelho, né. Em um dado momento, Paulo se enche de coragem, né, e diz assim no verso 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, né, se referindo aqui a esse mágico, né, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aqui eu quero fazer menção a essa expressão, ser cheio do Espírito Santo. Naquela época, ser cheio do Espírito Santo estava relacionado ao servir. Então não fazia sentido ter momentos de êxtase, de alegria, simplesmente por ser um momento prazeroso na presença de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo significava você se levantar com ousadia e propagar o Evangelho. E se levantar com ousadia para anunciar o Evangelho nessa realidade significava colocar o seu pescoço a prêmio. Havia um grande risco de você ser morto, preso, morto e torturado. Então, ser cheio do Espírito Santo para os irmãos aqui da igreja primitiva significava ousadia, coragem, né? Fazer a obra de Deus com intrepidez. E é isso que Paulo fez aqui, né? Cheio do Espírito Santo, confrontou esse mágico. Pedro, em alguns momentos, se levantou diante do povo e pregou o Evangelho com muita ousadia, com o risco da sua própria vida, né? Isso é um pouco diferente do conceito do que significa ser cheio do Espírito Santo nos dias de hoje. Parece que ser cheio do Espírito Santo é mais um momento de êxtase, de alegria e de extravasar talvez algumas manifestações carismáticas, né? Mas não de servir com ousadia, pregando o Evangelho. João Marcos volta para Jerusalém, é o título dessa sessão, a partir do verso 13. Então João Marcos, ele era companheiro de Paulo e também de Barnabé nas suas viagens missionárias, mas eles têm um problema. Possivelmente João Marcos, que foi o escritor do Evangelho de Marcos, não suportou o peso, né, daquela obra missionária, da perseguição e das dificuldades pelas quais eles estavam passando, e eles os abandonou. E houve aí um problema. Paulo não aceitou essa posição de João Marcos, mas nós vemos que com o passar do tempo houve uma restauração entre o relacionamento deles. E Paulo, já no final da sua vida, numa das cartas, ele escreve solicitando a presença de João Marcos ao seu lado, inclusive declarando que ele lhe seria muito útil. Então houve essa separação entre eles, né? João Marcos então continua a fazer a obra juntamente com Barnabé, e Paulo então se dirige para uma outra área na obra missionária. No verso 3, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, né? Então, nesse momento, João Marcos se afasta desse grupo missionário, né? Agora vamos ver aqui o testemunho de Paulo, lá em Antioquia, né? Que se transformou num lugar de referência. Verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, né? Aqui Paulo está explicando, né, toda a questão do Evangelho que foi predita, né, pelos
profetas no Velho Testamento e como aquelas palavras proferidas muitos anos antes estavam se concretizando nos dias de Paulo, né? E no verso 22, e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo aqui dando explanações sobre toda a história, né? Como Jesus que veio da raiz de Davi, né? E veja que interessante, né? Se nós olharmos para a genealogia de Jesus, nós encontraremos pessoas que, sinceramente, nós não gostaríamos de ter como os nossos ancestrais. Davi, por exemplo, foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um homicida, ele foi um adúltero, ele incorreu no pecado da hipocrisia, né? Mas um homem que se arrependeu. Nós temos também na genealogia de Jesus, Judá, né? Judá teve relação sexual com a sua nora. Nós temos também Raabe, a meretriz, possivelmente uma sacerdotisa cultual, né? Naquela época existiam os templos dedicados a Afrodite, né? A deusa da fertilidade, e ali eles faziam cultos em grandes orgias, e possivelmente essa mulher fosse uma sacerdotisa cultual, e ela é uma das antecessoras, né? É uma das ancestrais de Jesus, está presente ali na genealogia de Jesus. Eu acho isso maravilhoso, né? Como Deus escolheu de uma forma muito especial tudo isso, e provando, né, que não importa de onde nós viemos, não importa quão amaldiçoado tenha sido o nosso passado ou a nossa árvore genealógica, mas é possível redenção através do sangue de Jesus, através do poder de Deus, né? E no verso 23, e da descendência deste, né? Então, Paulo aqui dando a sua aula, né, fazendo a sua explanação, e da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então aqui ele testificando de que os profetas foram extremamente precisos com relação à vinda de Jesus, com relação ao fato dele vir da descendência de Davi, né, que sobre o trono de Davi não faltariam sucessores, né, haveria um rei que ocuparia o trono de Davi de forma eterna e permanente. No verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então a própria rejeição de Jesus já estava predita. Então Deus já sabia que Jesus seria rejeitado pelos judeus. Jesus veio para os judeus prioritariamente, mas diz a palavra que os seus não o receberam. Isso já estava escrito, né? Isso já estava pré-determinado. E no verso 28, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, esses detalhes impressionantes da crucificação de Jesus estavam mencionados lá nos livros proféticos, escritos há séculos antes de Jesus, né? O fato dele ser pregado no madeiro, né? Que era um tipo de pena capital que não existia naquele tempo. Na época em que a profecia foi liberada, não existia esse tipo de sentença de martírio na cruz, e muito menos a pessoa ser colocada num túmulo, porque aqueles que morriam crucificados, que eram geralmente crimes graves de sedição, de rebelião contra o Império Romano, eles não eram colocados num túmulo específico, como foi com Jesus. Eles eram colocados em valas comuns, né? Então havia muita desonra com relação ao que se fazia com o corpo de um sentenciado à cruz, né? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, no verso 30, né? Então aqui Paulo mencionando todas essas questões históricas, essas profecias que foram cumpridas no próprio Senhor Jesus, né, diante ali daquelas pessoas. No verso 39, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei,
de Moisés. E aqui ele estabelece a quebra de um paradigma que imagino que na cabeça de um judeu fosse muito difícil de aceitar. Só pela graça de Deus mesmo que um judeu podia se converter, porque isso já estava arraigado na sua mente, na sua educação, em tudo que ele ouvia nas sinagogas e através dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus sábios, dos seus rabinos, né? Em que só seria possível agradar a Deus através do cumprimento da lei. É por isso que eles eram tão meticulosos no cumprimento da lei. Eles procuravam cumprir à risca, mas o cumprimento exterior da lei não produzia a mudança interior. A lei dizia simplesmente o que deveria ser feito, mas não como deveria ser feito. Como o homem poderia quebrar as suas amarras interiores, como o homem poderia vencer o seu pecado e ser agradável a Deus, né? Na verdade, a lei ela estava enferma, porque ela não podia produzir isso, ela não podia produzir santidade e nem a atenção de Deus, né? E aqui ele está dizendo que a lei não justifica, mas a pura graça e misericórdia de Deus é que nos justifica. A graça manifesta através de Jesus. Verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então eles estavam ensinando aqui o evangelho para prosélitos. O que são prosélitos? São judeus convertidos. São judeus que muitos vieram, talvez judeus helenistas, né, que não foram aqueles que cresceram em Jerusalém, mas receberam influência da cultura grega, e eles tinham muitas regras, muitas normas a serem seguidas. E aqui eles estimulam esses crentes a perseverarem, não na lei, mas na graça de Deus, que entendessem a graça de Deus, aceitassem a graça de Deus, que não é pela força do braço, não é pelo cumprimento da lei que eles seriam salvos, mas pela simples aceitação da graça de Deus, do sacrifício que foi feito na cruz em Jesus. Verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Então, novamente, a ênfase, num primeiro momento, a anunciar o evangelho, as boas novas do reino aos judeus e depois aos gentios. No verso 48, finalizando, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Interessante isso, né? Destinados. Então, quem foram aqueles que creram? Aqueles que já haviam sido predeterminados para crerem, né? Então, existe uma controvérsia muito grande em cima disso, e não é o escopo do nosso estudo, mas aqui nós temos uma prova de que Deus separa aqueles que haverão de ser salvos. Deus determina, Deus escolhe de uma forma especial. Por que Ele escolhe, como Ele escolhe, nós nunca saberemos, mas Ele é presciente, Ele é sábio e Ele sabe o que faz. Então Ele já determina as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. Verso 49, e julgava-se a palavra do Senhor, divulgava-se, a palavra do Senhor por toda aquela região, né? E no verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então sempre eles encontravam oposição, seja pregando entre os gentios, seja pregando nas sinagogas, sempre havia muita resistência ao evangelho. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, esse procedimento de limpar o pó dos pés, os judeus faziam em relação aos gentios. Então, eles não queriam se contaminar com o paganismo dos gentios. Então eles tinham esse procedimento. Se eles entrassem em alguma cidade gentílica, ou em algum lugar onde os gentios estavam ali presentes, eles limpavam o pó dos pés.
significando que eles não queriam levar nada, absolutamente nada, daquela cultura ou daquele povo. E foi exatamente isso aqui que Barnabé e Paulo fizeram em relação a eles, que rejeitaram o Evangelho, né? De uma forma assim tão forte. Então aqui nós encerramos esse capítulo 13 de Atos. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe.